pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Três Tons de RH. Hoje presença ilustre, estou aqui com a Valéria, com o Roberto, e a gente tem um encontro muito importante, muito legal com o Agnelson. Obrigado. A gente está brincando que é mais um tom. Né? O Agnelson já faz parte. Já faz parte. Ele é um tom. O Agnelson é psicólogo, é consultor, já tem tá bastante tempo na estrada, com empresas, com profissionais, acompanhando diferentes pessoas, diferentes perfis ao longo dessa história incrível que ele tem para contar. Vale a pena dizer também que o Agnelson já esteve com a gente em outro episódio. Quem nos acompanha no canal, vale a pena dar uma olhada, com certeza, nesse episódio que o Agnelson esteve com a gente. A gente conversou com ele sobre saúde mental, que é o nosso tema. Há um ano atrás, a gente estava no pico, né, gente? A gente estava no auge, foi uma conversa muito bacana, que teve uma repercussão bem importante. E hoje a gente está aqui de novo com o Agnelson para ver o que aconteceu desse um ano para cá, né? Quais foram as mudanças, repercussões, como é que estão as pessoas, como é que estão os líderes nessa história. Então, Agnelson, muito obrigado, mais uma vez, muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. E conta pra gente o que aconteceu ao longo desse... O que está acontecendo, né? Ao longo desse um ano, da última vez que a gente conversou. Ok. Primeiro quero agradecer o convite, né? Agradecer a todos os três aqui que já são amigos, né? E a oportunidade de estar conversando com vocês, aquela conversa gostosa que a gente sempre tem, né? Que leva a falar sobre coisas difíceis, mas de uma maneira um pouco mais suave, né? Uhum. Então hoje você pergunta para mim, olha, o que mudou de lá para cá, né? São as consequências, né? Então a gente teve e está tendo várias consequências. Antes da gente começar aqui a gravar o programa, estávamos fofocando, eu e o amigo aqui, sobre o que eu poderia contribuir hoje com vocês, né? Eu tenho um consultório, e o consultório ele é um microcosmo, né, do que acontece, né, nas empresas. E como eu tenho uma experiência que vem de empresa, grande parte dos meus clientes no consultório são pessoas que trabalham, estão na lida, né? Uma parte dessas pessoas, acho que uns 40% dos meus clientes são executivos, e a gente tem conversado muito sobre os traumas que a pandemia trouxe, né? Quer sejam eles traumas na vida pessoal, né? Porque o que a pandemia trouxe de novo? Uma certa alegria nos 3 primeiros meses, eu poder trabalhar em casa, conviver, ver meu filho crescer, ver as dores, né? Fazer comida, estar junto do núcleo familiar, né? E depois nós tivemos alguns outros problemas, né? Um dos problemas mais clássicos foi quem tem companheiro, companheira, quem está numa união estável, começou a perceber eventualmente se essa união estável era forte, fraca, né? Ou que representatividade tinha para cada um dos parceiros e para o núcleo familiar, né? Para quem tem filhos, por exemplo, né, tem uma extensão maior aí para se colocar. Então, grande parte dos primeiros 12 meses, 10 meses, né, o que a gente tinha no consultório, né? E o que a gente tinha também na consultoria enquanto demanda, né? Como é que o gestor se aproxima da pessoa de uma maneira distante, estava lá, tomava cafezinho, sabia se o cara olhou para cima, não estava legal em casa. Então tinha uma proximidade, né? Que depois no vídeo ela começa a ser percebida pelo tom de voz, né? Quer dizer, os gestores começaram a desenvolver uma competência para o não verbal, né? Fantástica, que hoje a gente tem um bom gestor que desenvolveu essa competência. E a gente tinha uma competência muito próxima, ainda nós, mais latinos, né? Eu conheço a Valéria há anos e, dependendo, estou tomando um café com ela, e dependendo de como ela toma o café, eu já percebo que existe alguma coisa e que eu posso intervir e contribuir. Então a gente perdeu isso, né? E levou para dentro de casa. Então teve esse desenvolvimento dessa competência. Aí teve os problemas familiares, né? E a gente sendo chamado para treinar as pessoas, os gestores, como lidar com isso. No consultório, veio as demandas, né?
também telepresencial, porque nós, no Conselho Federal de Psicologia, etc. e tal, por causa da pandemia, tivemos que fechar o consultório, tivemos que nos adequar, né? Vem a demanda de coisas super engraçadas, por exemplo, né? Os colegas que são psicólogos vão lembrar disso e talvez aconteça isso. A sessão sendo feita dentro do carro, porque o tema era o companheiro ou a companheira, né? Então não podia estar escutando o tema, ok? Nem tudo em uma residência, com quartos, com dependência, com... Né? Tem uma história super engraçada que aconteceu comigo, né? A pessoa pode até estar nos escutando, eu não pedi permissão a ela, né? Mas, não vou dizer o nome dela também, eticamente, mas era uma pessoa que tinha um problema de relacionamento, né? E morava num loft de 30 metros quadrados. Tá? Então estava a pessoa e o parceiro da pessoa, ok? E para conversar na psicoterapia, ele tinha que entrar dentro do banheiro que acho que tinha 1 por 1,5, ok? Ele sentava na privada, ligava o celular e conversava comigo, né? E eu morria de dar risada. Ele falava, olha, tá acontecendo isso. O tema está passando aqui, Nelson. Né? E tem uma história mais engraçada ainda, que só para descontrair, para que a gente possa entrar num tema de uma maneira mais profunda, né? Eu via ele sentado na privada e ao lado eu via aquele pendurador de... Toalha. Não é de toalha, Valéria, pior ainda. Papel higiênico. Papel higiênico, né? E eu ficava fixado. Aí um dia eu falei para ele, dá para você tirar isso daí, porque, né, tá me incomodando. Eu tenho que olhar você num outro cenário, né? Trazer você para um outro cenário. Haja né? abstração. Haja abstração, a gente sabe, né? Que a vida tá uma M, né? Mas também não precisamos colocar dessa maneira, né? Bom, e aí, a pergunta que vocês fizeram, eu não respondi, só quebrei o gelo. A gente está vivendo agora algo, né, que foi há pouco tempo aí pela OMS colocado como um transtorno advindo do ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout. Então, a gente viveu no primeiro ano questões de adaptação da família, do trabalho, do novo jeito. Após esse primeiro ano, a gente começou a ter um monte de gente nos procurando e as empresas também nos procurando com um viés de assessment. Aguinelson, faz um assessment aqui nesse colaborador, que a gente está sentindo que ele está passando por alguns problemas, ele não está tendo a resiliência necessária para o trabalho, ele não está entregando, e a gente precisa que ele entregue mais, que ele se empodere mais, ou que ele tenha lá a competência, a faca nos dentes, mais forte, etc. e tal, e a gente está vendo ele murchar. Será que ele é a pessoa certa para o lugar certo? Né? Quando essa pessoa, no ambiente de trabalho, antes, ela estava apresentando o resultado lá dentro das competências de protagonismo, etc. e tal, que tinha que apresentar. Então, aqui, como eu tenho viés psicológico, eu comecei a observar que as pessoas começaram a entrar dentro do novo modelo de trabalho, numa crise de esgotamento. Algumas acharam maravilhosas, tanto que o pessoal de TI e quem está recrutando gente de TI está tendo a maior dificuldade, porque o pessoal de TI não está querendo sair de Fortaleza, Natal, Ilhabela, porque se encontrou, se colocou, dá para fazer o trabalho à distância. E a gente começou a perceber que algumas pessoas que entraram em síndrome de burnout, que estavam começando ou estavam na síndrome, né, não estavam mais aguentando esse novo modelo de trabalho. Porque quando a gente olha o burnout, a gente tem que olhar por 2 aspectos. Né? Depois eu leio a definição bonitinha aqui para vocês. Tá? Um aspecto é a pessoa junto com o trabalho e o ambiente. Tá? Então, quando nós temos trabalho e ambiente sob um controle, então quando estamos num prédio, numa área, num departamento, então eu tenho um nível de controle aqui mais fácil. Agora, quando esse controle se distancia e a pessoa fica sozinha, então eu tenho que aprender, enquanto organização, a fazer uma leitura diferente. E eu, enquanto pessoa, eu vou ter que entrar em contato também com questões minhas pessoais. A gente estava conversando sobre resiliência, né? Aqui, antes de iniciar a nossa conversa.
E a pergunta é, Agnelson, a gente tem que ensinar as pessoas a serem resilientes, né? Alguns colegas podem discordar de mim, mas o que eu tenho sentido na prática clínica e também na prática organizacional é que nós temos um elástico dentro de nós e nós temos que conhecer qual é a extensão desse elástico. Porque senão a gente pode distender demais e pode estourar. Então, esse distender demais e estourar é o que eu tenho visto no consultório, as pessoas não se conhecendo, não olhando para si. É a questão de, tanto que a Valéria fala do autoconhecimento, de qual que é o tamanho do meu elástico. Eu preciso receber um feedback do meu gestor, que eu preciso ter mais ambição. Se o meu elástico, e eu não quero ter, para mim está bom do jeito que está. Mas a organização diz, se você não é ambicioso, você não vai ter futuro, né? Você tem que ser C-level, X-level, P-level, etc. level, né? E a pessoa começa... Qual foi a sacada? Estou tendo um insight agora que pode ser um insight completamente idiota. Mas qual foi a sacada? Quando eu estou em casa, que é o meu lugar de descanso, que eu invadi com o trabalho, em casa eu converso com os meus desejos. Em casa eu converso com as minhas fraquezas. Em casa eu posso eventualmente ser vulnerável. E muitas vezes posso ser quem eu sou. O ambiente de trabalho, ele faz com que a gente vista uma persona e se ajuste, né? Então, o que aconteceu? Então, a gente teve, ao término de um ano e meio da pandemia, muito diagnóstico de burnout. Muita exaustão, muita... até posso... Me permita aqui, né? Então, eu trouxe uma cola para poder estar falando cientificamente com vocês também, e não só empiricamente, a experiência prática e pragmática, que é o jeito que eu mais gosto. Eu sou um cara mais pragmático, mas, obviamente, com aprofundamento teórico, né? Então, quando a gente reduz o burnout em 3 variáveis, a gente tem a sensação de esgotamento, aquele esgotamento que beira a depressão ou chega, né? Porque o final do burnout é uma depressão, que eu não consigo levantar, que eu não consigo me animar, que eu não consigo ter mais prazer na vida. Outra questão, os meus pensamentos e os meus sentimentos negativos e pessimistas começam a tomar conta de mim, de forma geral, e sobre mim. Esse que é o problema. Tá ok? E aí conversa, por exemplo, com um ambiente tóxico. Se eu tenho um ambiente tóxico, ou se eu tenho um gestor tóxico, ok? E que pode, eventualmente, ter uma comunicação mais violenta, e eu já estou com esgotamento, aí potencializa, que é o tal dos gatilhos, ok? E aí eu estou num ambiente tóxico, eu chego para o meu companheiro ou para minha esposa e vou conversar com eles e vou dizer, acabei de receber um feedback que eu não sou ambicioso. Demorou para o teu chefe saber disso, né? Porque olha onde nós estamos. Então, eu escutei muito isso no consultório, né? Então, se eu tinha dúvida sobre alguma relação minha de autoestima, né? E aí eu vou compartilhar com a Valéria, que é minha esposa, no caso a Patrícia, que é minha esposa. Então, isto vem de uma forma imensa. Outro ponto, que é um ponto importante, eu me sinto tomado por uma crença de incapacidade, porque eu começo a falhar. Eu começo a perder detalhes, aquilo que eu era bom, eu começo a receber feedback de que, mas você fazia isso com o pé nas costas e hoje você está trazendo para mim, olha que erro, né? Então, obviamente que toda essa questão da saúde emocional, ela prejudica a produtividade. Então, esse foi uma das consequências, né? Aí, como é que se resolveu, Agnelson? As empresas começaram a falar muito sobre saúde mental, então um webinar para tudo quanto é lado de saúde mental, né? Alguns webinários, aí eu tenho ajudaram muito a pessoa a aumentar o autoconhecimento, a revelar saídas como é que você pode cuidar do seu corpo,
né, o aumento de obesidade subiu drasticamente, porque trabalhar em casa, se eu estou num ambiente que não é muito bacana, né, eu aproveito e fico trabalhando 24 horas em casa. Eu atendi uma pessoa que ela ficou 12 dias trabalhando 24 horas, sem dormir, se alimentando de traquinas, se alimentando de batata, aquelas batatinhas que tem aqueles tubinhos, etc. e tal. A esposa ao lado, também pressionada no trabalho dela, mas com uma pressão um pouco menor. Aí a pessoa chega para mim e diz: olha, eu estou com pensamento suicida, porque eu estou me sentindo completamente incapaz. Então, olha onde entra. E a gente vai pesquisar. Então, primeira coisa, ó, deixa eu compreender o que você está vivendo, mostrar, porque a pessoa não vê. Porque é interessante que quando a pessoa está em esgotamento, tem um momento do esgotamento em que a pessoa ela não percebe que ela está trabalhando feito uma louca e está dando resultado feito uma louca. Isso é interessante por um pensamento capitalista. Tá? Isso. Bem interessante. Então, porque ela está lá, está 24 horas e dando resultado. Só que a pessoa, o mental dela, num dado momento, que é o cérebro emocional, dá curto, aí para. Então, a pessoa não consegue. A esposa que me chamou falou: Ignacio, conversa com ele não está conseguindo levantar da cadeira. Não está conseguindo levantar da cadeira porque ele esqueceu o famoso que aprendeu lá no webinar, né? De 45 minutos levanta, vai tomar uma água, né? Olha para fora, né? Bota o dedinho para tomar vitamina D, faz alguma coisa, né? Apesar de você estar em casa, dá um abraço no seu cachorro se você está sozinho, né? Ou interfona pro fala com o porteiro, faz alguma coisa se você está sozinho, né? Para humanizar. Então a gente teve aqui uma preparação dessas pessoas, que elas foram procurar um tratamento adequado, né? Esse tratamento com psiquiatra, com psicoterapia, com mudanças de hábito, mas ainda misturado em casa, né? E agora a gente está numa terceira onda, que eu chamo. Essas pessoas que tiveram burnout, grande parte delas, né, que é típico do ser humano, a gente pede, implora, o psiquiatra implora: sai de licença. Eu estou trabalhando em casa, se eu sair de licença, quem é que vai me substituir? E depois, se eu voltar e entregar para o meu gestor que eu estou com síndrome de burnout, ou para o meu empregador, isso eu estou falando não só de um analista, de um supervisor, de um coordenador, eu estou falando de um vice-presidente ou de um presidente que já vinha se automedicando, tomando Vivance para ter concentração e comprava no mercado negro o remédio. É sério o negócio. Então, quando a gente está na lida, né, trabalhando, as pessoas vêm e você fala: mas como é que você conseguiu comprar isso? Não, tem um amigo meu que conhece o cara da farmácia, que não sei o quê, e aí eu fico mais ligado. Né? Então, o remédio é uma droga. Deixar muito claro. Tem que deixar bem claro. Uma droga que leva à saúde e que pode levar também à morte. Né? O automedicamento, que é uma característica da nossa cultura, é perigosíssimo. Né? Então, a gente trabalhou isso, viveu essa primeira onda, a segunda onda que eu estou chamando. Agora, a terceira onda é o pessoal que passou por burnout, que não cumpriu o protocolo que tinha que cumprir, que ficou com medo de contar para a empresa. Aí o medicamento ajudou, porque o medicamento ajuda, abaixa, a pessoa começa a olhar, levanta. Aí você está falando na psicoterapia, alguns clientes olhavam para mim e falavam assim: eu não sei se é a conversa com você que está ajudando ou se é o remédio, ou se é as duas coisas. Né? Porque, obviamente, tem alguns medicamentos que depois de 15 dias, por protocolo psiquiátrico, e a gente acompanha junto com o psiquiatra, a pessoa começa a se animar um pouco, começa a olhar para si de uma maneira diferente, a suavizar aquela escuta punitiva que mora fora ou dentro dela. Né? Então, começa a entender também que a esposa está pressionada,
em que quando ele está trabalhando, ela está mais sobrecarregada, ou alguém em casa está mais sobrecarregado, né? E tem uma dinâmica toda que ficou toda confusa e embaralhada, né? E aí a pessoa acalmou, continuou no processo de... Alguns continuaram no processo de psicoterapia para aumentar o autoconhecimento. A gente começou a ensinar quais são os gatilhos, presta atenção nisso, nisso, nisso. Olha, se você não dormir, isso é um gatilho. Se você começar a se preocupar muito, se a agenda, você acorda às 3 horas da manhã e a agenda já começa a funcionar, e você fica pensando no relatório, na planilha de Excel, na reunião, né? Isso acontece muito com o executivo, tá? Então, não que não aconteça com as pessoas que têm uma quantidade... Eu brinco que hoje a gente tem que olhar muito, a gente tem olhado muito executivo, olhado o pessoal médio, né, que a gente não estou classificando, pelo amor de Deus, né? Mas o pessoal que opera e que leva o piano, é esse pessoal que está entrando agora e está levantando a mão e dizendo: não toco mais o piano. Nunca nós tivemos tanto problema para contratar estagiário como a gente está tendo agora. O povo não quer. O povo faz uma pesquisa sobre o clima, liga, né? Então o estagiário passa no processo seletivo, aí ele vai procurar quem trabalha, como é, o que acontece, qual é o tempo de hora, se dá para estudar, se não dá para estudar, barará, 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 e aí vai. E a gente tem alguns segmentos, principalmente segmento de serviço, ele é um segmento danado, que provoca mais burnout. Tá, ok? Na minha opinião. Tá? Não que os outros segmentos não provoquem. E agora a gente está na terceira onda. Qual é a terceira onda? Essas pessoas que estavam medicadas e que agora estão passando pelo desmame do remédio, estavam apresentando um comportamento mais adequado, um posicionamento mais saudável, né? O adulto está mais saudável, né? Elas voltam para onde? Para o híbrido. Tá? Então chegou agora. 3 presencial, 2 não presencial. Você escolhe aí, bota na agenda, etc. e tal. E aí que aconteceu? O povo não sabe mais trabalhar presencial. Se adaptou, né? Outro jeito, se encontrou. Se encontrou mal. Mesmo assim, está preferindo. E aí fica. Isso que a Gnalls falou, no início parecia excelente. Né? Agora fica confuso. Então, hoje eu tenho 80% dos clientes que eu atendo, eu não atendo mais de casa. Eu passei por isso. Como que eu levantava, como acho que todos nós, né? Levantava, tomava banho, tomava meu café, e eu vivi de moletom ou de shorts, porque daqui para cima o cliente olha, fala: o psicólogo está saudável, mas era outro também que estava com síndrome de burnout, tá ok? Olhando para o outro e o outro falando: não consigo sair, está difícil dar a caminhada, não sei o quê. E eu, né? Com a cara ficando mais gorda, né? Porque tava e dizendo para ele: olha, tome cuidado, né? Faça isso, faça aquilo. Então, esse nível de incongruência cognitiva, nós profissionais de saúde, os primeiros que tiveram burnout por causa da pandemia, por causa do estresse de lidar com a pandemia, foram os profissionais de saúde. Ok? Continuamos agora também com os profissionais de saúde nessa terceira onda. Ok? Porque alguns se dedicaram tanto e agora tem outras questões para lidar. Então, você tinha lá a coronavírus, né, a pandemia. Agora você tem que voltar à oncologia, o dia a dia, cumprir a agenda, que é uma agenda pesada que os profissionais de saúde têm, né, lá, o de 24/48, assim como o pessoal que trabalha com aviação e outras profissões. Né? Então, o que a gente está tendo agora? Sendo repetitivo, desculpem. A terceira onda. A terceira onda é o pessoal que fez um tratamento e que ficou paliativo. E agora volta com um burnout que eu chamo nível 2. Né? Já tem na CID, né? Já está constituído, nível 2. E agora a gente tem assim, tem burnout e você tem 1 ano de licença, né?
como é que fica? Você não pode ser mandado embora, né? Agora. Sim. Não é isso? Você Sim. que é executiva de Sim. recursos humanos, né? Sim. Então nós temos um problema. Isso me lembra muito, eu estava pensando vindo hoje para cá, eu falei assim, gozado. Lá nos anos 80, né? Porque eu sou velhinho, né? E trabalhava num banco muito famoso, etc. e tal. Tinha a LER, a lesão, Os esforços esforços repetitivos. Né? Exatamente. Eu falei que gozado, né? As coisas se repetem de um jeito diferente. Ali estava muito instalado e muito claro, né? Que era uma profissão que ia terminar, que eram os digitadores, né? Os estenógrafos, datilógrafos, sei lá o quê, né? Que tinha, né? Agora, hoje, todo mundo é digitador. A criança, inclusive, já nasce e pergunta qual é a senha do Wi-Fi, né? Para o médico, quando sai da mãe, e já está lá, operando bem, né? No berçário, né? Berçário, na experiência vivencial. Então, agora a gente está com uma situação dramática, na minha opinião. Que a pessoa agora ela vai ter que cumprir o protocolo. Porque, senão, ela chega na morte. Então, se ela não cumprir o protocolo, então eu estou com alguns casos assim, ó. Lembra que a gente conversou que você tinha que tirar um sabático e que você tinha que rever sua vida? Para isso você tinha que juntar dinheiro, porque não é assim, né? Tira sabático, vou para ilhas Maldívia e fico olhando o teto, né? Não é a nossa condição, não é a minha condição. Você tem condição de tirar um sabático aqui, Nelson? Não tenho. Eu tenho que me planejar para ficar fora. Eu dependo de mim. Eu tenho alguns clientes que viraram consultores, eles falam, eu não aguento ser consultor, porque se eu morrer, não tem dinheiro aqui, Nelson. Então, você tem perfil para aguentar isso? Né? Vamos alterar. Então, você descobriu que ser consultor tem um preço e tem uma consequência, e que teu elástico não aguenta. Então, você precisa estar num ambiente que, se você estiver morto ou doente, vai ter alguém pagando seguro, dando o teu salário, garantindo, etc, etc, etc. Porque se depender só de você, você vai ter que ter um seguro de vida e vai valer mais morto do que vivo, porque você não vai render. Né? Então, são dramas que estão vindo, eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Pode perguntar, Valéria. Não, o que isso tudo você traz para mim, me traz muito a questão da, cada vez mais, a responsabilidade, embora nem sempre ele perceba, está vindo para o indivíduo. Perfeito. Perfeito. Sabe? Porque eu acho que a gente vem de uma escola, né, todos nós, onde a empresa tinha uma responsabilidade. Muitas vezes você passava a sua vida inteira numa mesma empresa. Então, todo mundo já dizia o que você vai fazer. Ó, você vai começar como estagiário, depois você vai para o cargo 1, 2, 3, 4. Aí você vai se aposentar com tantos anos e aí vai estar tudo sossegado. Você vai entrar nesse horário, você vai sair nesse outro. Tudo sob controle. E agora a gente entra numa fase do mundo, né, da vida, onde, olha, existem N opções, você precisa escolher. Isso dá angústia. Claro, claro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele ama certeza. Ele não suporta incerteza. E a gente está falando do cérebro emocional. Então, e algumas pessoas, elas têm um cérebro constituído em que tem um cara chamado David Rock, que traz essa informação para a gente de uma maneira bem específica, que beira um pouco a motivação, né? Assim, olha, algumas pessoas são movidas, têm um cérebro movido mais para relacionamento, outros mais para imparcialidade, outros para certeza, outros para autonomia e outros para status. Status aqui não é o status de crachá, mas é o status assim, olha, o trabalho tem que ter um significado. Se não tem significado, eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer. Então, o que a gente tem conversado muito com os gestores, e a gente vem conversando já há alguns anos, uns 8 anos, 5 anos, cada vez mais o gestor vai ter que conhecer minimamente como é que o cérebro dele e dos colaboradores deles funcionam. Tá? Então, para uma pessoa que é movida por certeza, então ela precisa ter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer com ela. Só que eu posso ter um funcionário que a certeza dele é baixíssima. Então, você olha para ele, ele pede mudança. Né?
ele tem o elástico comprido, ele tem a resiliência comprida, mas para outro... Nessa parte, né, Nessa Gnaldo? parte. Nessa parte. Porque talvez em outra ele possa ter, se ele tem certeza. Então, ó, o que vai acontecer é isso, 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 e a gente não sabe o que vai acontecer depois, isto é certeza. E isto promove resiliência na pessoa, ok? Agora, outras pessoas naturalmente têm um elástico maior. Mas voltando ao tema central que você colocou, é bem interessante. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos tendo uma enxurrada de autoconsciência do que cada um de nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com o nosso corpo. E esta igreja que somos nós, individual, né, tem vários papéis, né? Tem trabalho, família, relacionamento, lazer, a espiritualidade, por aí vai, né? Então, o que aconteceu? A gente vinha de uma certeza lá no trabalho e a gente tinha tempo de cuidar das outras esferas, que a gente chama de roda da vida, quem fez coaching, etc. e tal, lá na roda da vida, né? Cada uma. Que, agora, se vocês entregarem para mim, faz aí a sua roda da vida, né? Entregarem para as pessoas, grande parte das pessoas, na pandemia, colocaram toda a roda da vida no trabalho. Aí eu estava contando para o colega, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre... deixa eu procurar a cola aqui, né? Foi feita pela... Deixa eu ver aqui. Happiness Business School, sobre quais são os maiores... o ranking das prioridades do brasileiro. É uma pesquisa recente. E aí a gente estava dando risada, né? Então, existe o que é desejo e o que é realidade. Então, a pesquisa foi perguntar, qual que é a tua prioridade? Então, prioridade 1, cuidar da saúde mental. Prioridade 2, cuidar da saúde física. Prioridade 3, seguir meus sonhos. Porque eu não sei onde eu coloquei meus desejos. Prioridade 4, ganhar mais dinheiro. Prioridade 5, por incrível que pareça, é ficar na empresa onde eu estou. Me gera segurança. Exato. E a prioridade 6 está ligada a mudar de trabalho ou mudar o meu trabalho. Então, mudar de local de trabalho ou mudar aquilo que eu faço que pode ser dentro do trabalho. É um mix de manter o status quo com mudança. Exatamente. Né? Aí quando fala de burnout, Não fecha. Não fecha a conta. Não fecha. Aí quando a gente fala de burnout, o que acontece? A saúde mental foi para o brejo, a saúde física foi para o brejo, né? E tem uma coisa chamada, salvo engano, adonia, que é eu não tenho mais prazer. Então, acho que esse é o desafio que cada um de nós temos, é responsabilidade nossa, né? De olhar para a gente, ver o tamanho da nossa resiliência, o tamanho das nossas capacidades emocionais, como é que a gente lida com frustração, o que recarrega, o que nos recupera rapidamente, o que eu tenho que aprender sobre mim, aquelas coisas que Jung chama de sombra, né, que eu deixei escondido e que eu vou ter que olhar agora e falar, querido, olha a tua autoestima aí, né? Você não cuidou dela e você é possível, só que você está se colocando possível num ambiente que não é um ambiente que é bom para você, que você não quer. E como é que você vai olhar para isso, né? Então eu vou ter que olhar para mim como possível. Eu sou possível? Eu sou possível. Mas agora em que ambiente? Do mesmo jeito que nós, né, que atuamos também em recursos humanos, nós vamos ter que olhar os dados que nós temos, a maneira de gerenciar pessoas, que proporcione de alguma forma esse novo olhar, né? Não é só oferecer a cadeira maravilhosa ergonomicamente, não estou dizendo que isso não tem que ser feito, tem que ser feito sim, né? Mas a pessoa que está sentada na cadeira, ela merece um olhar. E essa pessoa que está sentada na cadeira, ela pode ser um presidente, ela pode ser um vice-presidente, ela pode ser um estagiário. Então, como é que eu olho isto? Né? Como é que o conselho de administração, na hora que o presidente lá está apresentando o resultado, como é que trata? Como é que se conversa sobre isso? Não, mas o cara tem que ter punch, ele tem que ter estrutura emocional, né? Ele tem que levar porrada, ele tem que aguentar.
Como é que eu posso falar de coisas difíceis de forma a respeitar o corpo mental e o corpo físico? Né? Porque pode pessoalizar. Se a pessoa está fragilizada, muito do que a gente ensina hoje na psicoterapia é o seguinte: olha, escuta o conteúdo do que foi comunicado. Né? Você fica muito na forma. Então a pessoa está dizendo para você: olha, esse trabalho que você me entregou, ele tem falha A, B e C. E você às vezes não vê a forma. A forma foi até adequada que foi te dita, mas você não aceita que o trabalho que você entregou não esteja adequado. E quando você olha e você faz uma escuta seletiva, aí você impugna ao teu gestor ou àquele que te deu o feedback de que você não presta. Outro dia eu estava no consultório conversando com um cliente e ele é apaixonado pela esposa, eles têm um relacionamento fantástico. Não tem problema nenhum, Agnelson. Eu amo. Eu gostaria de melhorar o meu relacionamento num quesito intimidade. Agora, como é que eu vou me comunicar com a minha esposa? Porque ela, dependendo do jeito que eu falar e dependendo do jeito que ela interpreta, ela pode desqualificar esses 30 anos que nós estamos juntos. Por esta forma de eu falar. Eu só quero uma dinâmica diferente, porque ela me completa. Eu sou apaixonado por essa mulher. Por isso, eu quero uma dinâmica diferente. Como é que eu converso sobre isso? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Faz. Acho que o problema sério é comunicação a partir de agora. Certo. Então, mas essas fragilidades, Agnelson, são difíceis de identificar, né? Assim, como o gestor consegue identificar isso? Né? Porque até pelo fato do trabalho híbrido, né? As pessoas agora voltaram a ter o seu escudo, né? De fortaleza, né? De queixo duro, né? Eu não vou... Antes eu estava escondido porque eu estava atrás da câmera, né? Perfeito. Agora eu estou presente, né? Infelizmente. Né? Então ele volta àquela situação em que a pessoa se blinda, né? Então, é legal isso que você está perguntando. E deixa eu te contar uma fofoca que eu não contei para ninguém. Tá? As pessoas estão voltando para o híbrido, mas ainda fazendo reunião pelo Teams, pelo Zoom. Ok? Então elas não estão se olhando. Elas continuam atrás do computador. Tanto que eu vejo... o povo, o ser humano é um bichinho maravilhoso para dar voltinha e arrumar um jeito de manter o status quo. Ok? Então, o que eu mais escuto hoje é como é que a gente convence o povo a ir para uma reunião. Porque se criou um hábito das reuniões serem mais produtivas por teleconferência. Porque abre, diz o objetivo, o que tem que fazer, e o Teams cai. Pode ser até uma impressão, né? Mas quando você está presencialmente, né, você vai ver algumas nuances, né? Que você vai verificar. Alguns pontos que atrás da câmera não. Então, isto é uma nuance. Eu sou gestor, ok? Eu estou com meia dúzia de colaboradores presencial e estou com meia dúzia de colaboradores não presencial, ok? E eu estou reforçando o modelo que é não tenha contato interpessoal. Então, eu vou ter, como gestor agora, criar alguns mecanismos, né, para fazer com que esse povo volte. E para fazer com que, eventualmente, eu crie cenários de trabalho que eu preciso das pessoas presencial, para que elas se sintam à vontade, ok? Então, o pessoal de perfil, não estou falando de MBTI e nada disso, mas o pessoal que tem como motivador interno o relacionamento, não via a hora de voltar para o presencial. Sim. Né? Mas está se frustrando, porque volta o prédio que tinha a empresa onde nós trabalhávamos, que tinha 8 andares, e agora tem 4. Né? E aí eu vou procurar o andar que tem mais gente. O andar que tem mais gente tem meia dúzia.
É interessante, né? Porque a gente tem uma dificuldade de contratar pessoas, né? Porque todas querem agora o remoto, né? E a gente acha, em nome da modernidade, não. Talvez seja em nome disso, né? De não se expor. De não se expor. De não se expor, né? De não se expor. De não se expor. Então tem uma reaprendizagem ou uma nova aprendizagem que está acontecendo. E aí eu tenho uma informação da psicologia clínica, psicologia infantil. As escolas estão totalmente presencial, né? E eu tenho contato com alguns donos de escolas e contato com algumas escolas de grande potencial aqui em São Paulo, e também de escolas. Eu tenho amigos que atuam em escolas públicas. As escolas estão abrindo mão do conteúdo para conversar com as crianças como se relacionar, como ter empatia, como encostar no outro. Porque está acontecendo de crianças de 4, 5 e jovens de 14, 15 anos conversando com o colega. Se o colega não dá aquilo que ele quer, ou se há alguma dissolução, algum conflito, está se resolvendo no murro, no tapa. Então a gente teve uma regressão terrível. Das relações, né? Que é a dificuldade de se relacionar, né? Sim, Você está falando, sim. a dificuldade de se relacionar. Então imagine nós, né, que ainda estaremos vivos, essas pessoinhas de 4 anos, 5 anos de idade, esse jovem de 14 anos, é o estagiário, vai ser o praticante, né, que vai mandar pelo WhatsApp. Aí você fala, levanta o bumbum da cadeira, vai lá conversar com o colega, que resolve mais rápido. Né? Para quê? Ok? Então, o mundo virtual veio para ajudar? Veio para ajudar. Mas a gente está tendo uma regressão. Então, a gente começa a olhar, eu que trabalho nesse mundo, a escola, olhando e chamando, algumas escolas, olhando e chamando os pais, dizendo, o negócio é o seguinte, nós estamos com um problema de relacionamento com as crianças. Nós vamos ter que reinserir sociabilidade. Então, contrata professor particular, que a gente vai dar o conteúdo, mas o que é mais importante para nós agora é que elas se socializem. E no ambiente empresarial também, né? A mesma coisa. A mesma coisa. Não é no murro. Não é no murro que está acontecendo lá. Né? Mas é no burnout, né? É no burnout. Ela está simplesmente abandonando. Abandonando. Então, ela não está se expondo, né, a verificar que relacionar-se é saudável. O ser humano não vive asocial. Ele precisa de outro ser humano. Eles se completam. Então, voltar a trabalhar em equipe, fazer projetos. Né? Então, eu escuto muito hoje assim... Eu obriguei alguns clientes meus com doenças mais complicadas, principalmente os depressivos, eu não atendo mais telepresencial. Você vai ter que sair de casa e vir. Porque eu atendi a gente deitada na cama. Outro dia, uma colega que eu supervisiono falou assim para mim, Agnésio, o que eu faço com o cliente? Ele dormiu. É depressivo, para cumprir o protocolo da psicoterapia, para a esposa não ficar brava, tá lá, fecha a porta uma hora e roncou. Eu lá com ele tentando acordar. Então, olha o estado, olha a situação. Aí, voltando à pergunta central. Então, eu como gestor, eu como líder, primeiro, autoconhecimento. Porque eu também, como gestor, eu também posso fazer uso a meu favor, que também não estou gostando muito desse negócio de presencial, né? Não estimular as pessoas. Que acontece. Então, eu tenho um grupo que eu atendo, que é de inteligência, tem um nome, eles trabalham com BI, né? Com inteligência, etc. e tal. Né? A empresa pediu, voltem ao trabalho, 2 vezes por semana ao trabalho. Aí o gestor chega para os 3 colaboradores, é um executivo, chega para os 3 colaboradores e diz, para que a gente vai voltar? Está melhor assim. Então o gestor não está respeitando uma normativa que foi muito bem pensada pela área de recursos humanos, que é o momento ideal da gente ter que socializar de novo, da gente ter que voltar a ter o cafezinho, que é lá que a área criativa volta, que os conflitos aparecem, que as novas ideias aparecem. Né? E lembrar para a pessoa, olha, a tua casa é teu lugar de descanso.
né? Então tem que ter um corte. Você vai ter que treinar teu cérebro de novo. Ó, trabalho é trabalho, lazer é lazer, e você vai ter que administrar isso. Faz sentido o que eu estou falando para você, Valéria? Olha, faz bastante sentido. Eu gosto sempre do caminho do meio, né? Eu acho que nós chegamos num ponto onde nós vivemos, né, no passado recente, uma série de experiências que nos mostrou caminhos diferentes. Por que não utilizar, né, esse aprendizado, né, desses caminhos diferentes para olhar o indivíduo e atender a essas necessidades daquele que já entendeu, né, a flexibilidade do seu elástico, Perfeito. né? Eu acho que a possibilidade, que não é para todo mundo, né? A gente está falando de uma fatia muito pequena, né, dos trabalhadores. Sim. Mas se a gente pode também ter o home office para as funções que fazem sentido, no timing que faz sentido, você também melhora muitas vezes a vida Sim. de um profissional que tem que ficar 2, 3 horas no trânsito, que não tem onde almoçar direito, enfim. Então, o equilíbrio e o desafio da organização é como é que ela integra tudo isso. A noção de que ela tem que provocar o desenvolvimento das pessoas no relacionamento também. E aí, eu sempre ouvi, né, que o importante, os pais trabalharem fora, mãe e pai trabalhar fora, não é o problema. A questão é a qualidade do encontro. A qualidade, né? de tempo. A qualidade do tempo que ele dedica. Então, por que não, né, a organização pensar nesses encontros, trazendo a qualidade para criar esse relacionamento de longo prazo? Aí eu acho que faz sentido. Volta pela volta, para a gente poder tomar um café juntos, ocasionalmente no início do dia, é legal. Mas por que não criar encontros que tenham mais significado? Sim. Né? E que ajudem neste apoio, né? Que às vezes uma conversa ajuda a pessoa a, puxa, eu estou sendo ouvido, não é? Sim. Eu acho que é bem nesse caminho. Esse viés de saúde mental que você traz à sua fala, que me agrada bastante. Então, essa situação de meio com viés de mantemos foco no resultado, mantemos foco no que a organização precisa, né? Mas com um olhar de viés de saúde mental também é importante, né? Porque e aí o gestor, né, vai ter que ficar muito bem amparado pela cultura da empresa, pelo clima, pelos valores, né? Tem que estar muito bem acoplado a esta dinâmica, né? E trazer essa dinâmica de volta para esse caminho de meio que você propõe. Isso me agrada bastante, tá? Porque também o distanciamento, uma cultura se forma com pessoas juntas, né? Podemos ter uma telecultura, né? Tá aí um desafio. Acho que pode, né? Podemos ter uma telecultura, né? Tem as suas como já existe, né? Hoje as pessoas têm trabalham até em países diferentes, né? reportes diferentes. Você está aqui reportando por uma pessoa da China para outra, para outra, né? Mas tem uma cultura que expande essa telecultura, que eu acho que é outro aprendizado também, né? Que aí é a diversidade inteira, né? Cultural, como é que eu converso com o cara lá da China, como é que ele entende a nossa realidade e por aí vai. Mas o que eu percebo assim, é que as empresas ainda não estão tão atentas a essa situação, né? De que o remoto, né? Ele se tornando híbrido, tem um ganho, né? Sim. Então, eu assim, por experiência, né? Eu tenho dois meninos, né? Um adora trabalhar remoto. E o outro gosta de presencial. São estilos diferentes. Né? Então, quando um deles trabalhava remoto, né, ele detestava. Né? Agora, né, que tem que trabalhar presencial, né, ele está muito mais agradável. A gente até brinca com ele, vai para a sede, que ele gosta de ir, porque ele gosta de se relacionar. Né? Agora, para o estilo do outro, é melhor a distância, né? Porque ele se sente mais confortável. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que conseguir mostrar que existe um ganho, né, desse relacionamento. Né? Do trabalho híbrido, que isso tem que ser potencializado, né, pelas empresas. Né? Então, talvez esteja aí o desafio. Né? Como é que verdadeiramente, né, o que a gente está chamando de RH, de recursos humanos, né? E aí a gente vai abrir, expandir o nosso pensamento, né? Vamos olhar a pessoa de RH
como o gestor, pouco importa ele qual cargo que ele esteja, que tem um grupo de pessoas, né? Então, como é que ele pode potencializar, olhar os teus 2 filhos, por exemplo, né? E promover o trabalho que converse com o sonho, que proporciona a saúde física, ok? E que proporcione a saúde mental. Então, de repente, isso muda cargos e salários, isso muda job description, ok? Isso muda plano de carreira. Então, nós estamos com um desafio danado, porque a gente continua achando que a gente cresceu, e cresceu mesmo, né? Mas cresceu por uma pandemia. A gente sempre cresce pela dor, não adianta, né? Aí eu brinco, sempre falo, pelo amor de Deus, apareça alguém aqui que vai vir falar de amor, né? Agora, como é que a gente olha tudo isso? Então, como é que eu retenho esse potencial, né? Estou usando seu filho como uma personagem, né? Como é que eu retenho esse potencial que gosta do home office, né? Ele é importante, ele está tendo os sonhos dele, está tendo a saúde legal, está tudo tranquilo. E como é que eu retenho o outro? Porque a gente... e a empresa vai ter que olhar o que é até difícil para eu falar, né? Como é que a gente sai do massificado? Como é que a gente monta processos um pouco mais individualizados? Olhar para o indivíduo. Isto. Porque tudo é massificado. Eu sou da geração do massificado. Né? Assim, dá treinamento de feedback para 300 pessoas. Então, você treinou feedback, você sabe dar feedback. O Agnelson lá falou, né? Você 400, já leu o Gerente Minuto, sabe o que tem que fazer, ganhou o livro de presente, decora aquele troço e vai. Né? Aí depois hoje os caras vêm para mim, assim, olha, fiz MBA na Fundação Dom Cabral, na GV, sou PhD, é mais do que eu em recursos humanos. Eu olho e falo, gente do céu, né? Eu que tenho que aprender com você. Você está aqui fazendo coaching comigo, ou está aqui fazendo psicoterapia comigo, você está com problema de relacionamento. Você conhece aí, a tua tese foi a comunicação não violenta no ambiente de trabalho e na escola para crianças de 2 a 3 anos de idade. O cara é um master blaster e chega lá para mim e fala, olha, eu não sei lidar com gente agressiva. Eu me subjugo. Eu evito dano. Isso é um comportamento que aparece e que pode conversar com o temperamento. Então, como é que eu descubro o temperamento da pessoa, a necessidade emocional que a pessoa tem, que não foi atendida, que promoveram alguns esquemas, alguns modos dela pensar, sentir, atuar, e eu, enquanto organização, olho para isso mais individualizado, porque a gente ainda continua olhando massificado. É verdade. Então, acho que esse é o desafio. Aí vocês vão perguntar para mim, desafio. tá, faz como? Né? Eu estou aqui junto com vocês no fórum de quem descobrir a pólvora, Você conta. acabou de dizer, não tem uma única resposta. Exatamente. Tem milhares de respostas. Milhares de caminhos. Tem a ver com o que se pretende, Se caminha para o né? indivíduo, se olhar para o indivíduo, a resposta não tem uma única resposta também. Então, talvez a empresa ela tenha que se ver como um sistema. E um sistema, é bem junguiano isso, né? Mas como um sistema que seja um corpo. Só que cada célula desse sistema são outros corpos. Mas aqui, Nelson, o posicionamento de cada um também, isso, né? Claro, Aquele claro. que você claro. falou lá no início, aceitar passivamente, não dá mais também, né? Então eu posso O ter aqui indivíduo nesse. precisa se olhar também Exato. como indivíduo, Então, que ele né? Então, se eu olho a empresa como um sistema e olho a empresa como um indivíduo que é composta de outros indivíduos de outras células, eu posso ter células cancerígenas aqui. E eu posso provocar um câncer no sistema. Então, como é que o sistema olha o indivíduo como um todo e não como talvez a medicina há pouco tempo atrás estava fazendo, ainda faz. Você está com problema do coração, você procura quem? Um cardiologista. Você está com problema no fígado, no estômago, no intestino, você vai para o gastro. Né? Então, o sistema empresarial, né, ainda está saindo do massificado e agora está tentando compreender quais são as dores de TI,
quais são as dores de RH, quais são as dores do comercial, né? Que tem aqui um grupo de células de pessoas que tem características diferentes, né? Então, acho que agora surgiu, tá vendo? Olha, a gente vai conversando, a empresa que já está fazendo isso continua nesse caminho. Continua nesse caminho. Aí o gestor, ele é representante desse sistema total, ele também é uma célula, mas que cuida de outras células que estão grudadas lá com ele, que pode virar um coronavírus, mas que pode virar uma célula extremamente de imunização, né? Uma célula que vai trazer fortalecimento. Nossa, acho que eu devo ter cheirado alguma coisa. Né? Mas, essa foi não é, né? Foi boa. Mas foi longe. É isso mesmo. Acho que a empresa já está fazendo isto, e aí acho que cabe ao gestor, quando você pergunta qual é o papel do gestor, é dentro do organismo que ele faz parte, né? Ele cuidar e ter esse olhar individualizado, e não mais massificado. E aí, quando eu digo não mais massificado, eu tenho aqui um resultado da área que tem que ser entregue, que conversa com o resultado corporativo, que conversa com a PLR, que conversa com a PPR, que conversa com a avaliação de desempenho, né? Continua tudo do mesmo jeito. Mas será que a meta daquele cara, do seu filho que está lá em casa, qual é a meta possível e realística? Né? Então eu vou ter que olhar para isto. Isto pouco importa se é telepresencial ou não presencial, mas talvez o chamamento que a gente viveu, né, e que está dando aí doença no ambiente de trabalho, que é o tema inicial nosso, que era a síndrome de burnout, né, está obrigando a gente a pessoalizar algumas coisas. Pessoalizar é ruim. Individualizar, tá? Para fazer com que a soma de cada um seja a soma do todos. Viajei. É interessante. Exatamente. Eu sair daqui, vou escorregar. Eu acho que é um tema para as empresas se debruçarem, né? E até porque a tendência é você manter políticas, programas, né, convencionais, né? Perfeito. Isso já caducou, né? Sim, né? Sim. Já caducou, né? Olhando sobre esse aspecto, isso já caducou, né? E é engraçado, só para encerrar a minha participação, a gente tem, fazendo um pouco de marketing agora, né? Há uns 7 anos a gente tem feito, e a Valéria é prova disso, que a gente faz trabalhos hoje massificados, mas combina com a empresa que ao término do trabalho a gente vai ter que ter um espaço para conversar com cada uma das pessoas. A gente garante o individual. Okay. Né? Então, e essa é a parte mais valorizada. E essa é a parte mais valorizada. Sempre. É interessante, não é? É muito, incrível, né? Muito. Então nós já fizemos isso, né? Já mudamos o nosso viés, que eu já contei para vocês no primeiro encontro que nós tivemos. Saímos da nossa empresa que chamava só DCR Consultores Associados para DCR Serviço de Psicologia e Consultoria em Recursos Humanos, para colocar a pessoa física. Então, como é que eu coloco a pessoa física na pessoa jurídica? Eu faço o trabalho, pessoa jurídica, mas eu cato a pessoa individual para garantir qual é a dor que ela está sentindo, daquilo que foi massificado, que foi dito para ela, e o que ela vai levar de prática para a vida dela e para a roda da vida. Acho que é esse o babado de hoje. Dá para a gente assim, continuar né? aqui nesse tempo. É muito bom. Dá para muito ficar bom. o dia inteiro, né? Gnelson, queria agradecer a tua presença mais uma vez. Obrigado. Espero que a gente possa criar um espaço para a gente continuar essa conversa num outro momento. E obrigado, Valéria e Roberto. E pessoal, para quem está nos acompanhando, dê uma olhada no nosso todo, que a gente tem vários temas como esse no nosso canal. Estamos no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, temos os podcasts, né, no Deezer, no Spotify, e também temos o site www.tristongh.com.br. Dá um pulinho lá, você vai encontrar vários conteúdos. Então participem, mandem sugestões de tema e muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Valeu, Gnelson.